Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Karsug novamente. A gente está hoje com uma pessoa que provavelmente todo mundo conhece, um gaúcho nascido em Santa Cruz do Sul, um cara que faz sucesso fora do Brasil. Ele mexe com injeção eletrônica, é um cara conhecido não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Ele é o queridinho de, arrisco dizer, 8, 9 entre 10 preparadores que adoram esse cara. É um cara meio louco. Eu acabei de descobrir que ele resgatou uma Ferrari 355 e mudou por completo e está bombando na internet, no YouTube, esse vídeo dele. Então, eu queria trazer para vocês aqui o Anderson Dick, que é o founder e o CEO da Fieltech. Anderson, muito bem-vindo. É um prazer conversar contigo. A gente quer trazer um pouco para o nosso público, um pouco da tua história, um pouco de quem é você, o que você está fazendo hoje, quais são os teus planos futuros. A gente quer ter um bate-papo super tranquilo aqui. Então, bem-vindo. E eu queria começar te fazendo já uma primeira pergunta. Me fala um pouco quem é essa figura por trás da Fieltech, quem é esse founder, quem é esse CEO, de onde você veio, família, criação, e fala para a gente como é que surgiu essa tua paixão por automóveis que fez você ser um player de destaque até nos Estados Unidos. Conta um pouco para a gente. Bem-vindo, Anderson. Bom dia, obrigado pelo convite aí. Eu gosto muito de conversar, né? Tanto que por isso que eu comecei até o meu canal do YouTube, digamos, pessoal, sem muita pretensão, justamente para compartilhar essas histórias, né? Porque no final das contas, as pessoas às vezes não sabem que quem está por trás nas empresas de sucesso não é à toa que são empresas, são pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? Então, não importa o que tu faz, o que tu trabalha, se tu for apaixonado por isso, a chance de tu conseguir ter sucesso é grande. E foi, de uma certa maneira, assim, compartilhar isso aí com os amigos, né? Então, isso é agora, mas voltando ao início, eu tenho 39 anos agora, mas eu comecei, digamos assim, nos carros, como eu acho que todo adolescente na década de 90, lendo revista Quatro Rodas, assinando todas as revistas que podiam, sonhando com aqueles carros lá. Eu me lembro direitinho o lançamento do Gol GTI, o lançamento do Calibra, o lançamento do Vectra GSI, toda aquela década de 90 que eu tinha ali 10 a 15 anos, foi totalmente assim guiada por esses carros para mim, sabe? E não é à toa que hoje o meu sonho e meus carros, a maioria deles são tudo década de 90, porque eu sou apaixonado por essa década. Assim como cada um, eu acho que pega a sua década da infância, né? Agora a minha no caso, a de 90 mesmo. Mas todo mundo quer viver, né? Exatamente. Mas isso é muito legal. Não era nem uma coisa que eu imaginava um dia que eu pudesse ter uma, para ser bem honesto. Acho que no Brasil é obviamente muito mais difícil, nos Estados Unidos acaba ficando mais fácil. Então, hoje eu moro nos Estados Unidos, né? Tenho acesso talvez a esses veículos de uma forma muito mais fácil, mas a minha carreira eu comecei basicamente sem saber o que eu ia fazer na faculdade até. Eu não sabia se eu fazia arquitetura, porque meu pai tem todo um ramo imobiliário, trabalha com construção, empreendimentos, é uma coisa que eu admiro muito e cresci junto com ele isso. E não é um cara que gosta de carro, por exemplo, não tem ligação nenhuma com carro. E eu também não sabia se eu queria fazer engenharia elétrica. Então eu fiquei muito na dúvida assim do que eu faria mesmo, sabe? O que eu deveria estar seguindo. E aí eu acabei fazendo faculdade, ou vestibular para as duas, arquitetura numa universidade e engenharia elétrica na outra. E acabou que o destino, a sorte, escolheu por mim e eu fui para engenharia elétrica. Isso quer dizer que se você tivesse lá atrás escolhido arquitetura, provavelmente você não estaria fazendo aquela Ferrari 355 amarela. E a Fieltech não deveria existir. Isso é uma grande chance, né? Talvez eu não trabalharia, provavelmente eu não trabalharia com isso e digamos assim, eu estaria usando isso como um hobby. Então, de uma certa maneira, por exemplo, que eu fiz na Ferrari é praticamente inteiro hobby, né? Eu poderia ser um médico, poderia ser um arquiteto, poderia ser qualquer outra coisa. O que eu fiz ali foi, digamos assim, um apaixonado por carro fazendo na hora vaga, sabe? Então, eu acho que é isso que une a gente, né? Porque não importa a tua profissão, é a paixão que une, digamos assim, as pessoas, né? Isso aí, me conta um pouco como é que foi o começo da Fieltech. Começou como hobby. Eu soube de uma história, meu preparador falou, né? Ele falou, pô, esse cara ia lá nos autódromos. Eu lembro uma vez que ele apareceu com uma caixinha, querendo mostrar para ver se a gente queria testar. Isso aí já era depois, na verdade. Começou... Então volta, retrode um pouco. Como é que foi o comecinho e me conta um pouco sobre esses teus early days, sobre os teus primeiros passos da Fieltech. Quando eu tinha ali 17 anos, eu passei para engenharia elétrica em Porto Alegre, né? Eu morava em Santa Cruz do Sul. E aí comecei a pegar aquela estrada entre Porto Alegre e Santa Cruz do Sul, que quem conhece sabe que é estrada
bem difícil, bem ruim de condições, e eu fazia todo aquele trajeto toda semana. Até na época eu ia de ônibus, voltava de ônibus, eu não tinha carro. Aí acabei ganhando do meu pai um Fiat Tipo, que até esses dias eu postei uma foto ali, a gente tá tentando achar esse carro para comprar. Era 1.6 ou 2.0? 1.6, era o mais simples, coitado. Já tinha muito problema na época, imagina o estado que deve estar agora. E aí acabei fazendo engenharia elétrica, primeiro, segundo semestre, eu tinha uns amigos de Santa Cruz do Sul, que Santa Cruz sempre teve uma fama e uma paixão por arrancada, muito cedo, assim, né? Tem vários competidores da região lá que sempre corriam, o Clóvis Vector, que ainda corre até hoje, e na época, Reinaldo Ramschlager, e o Dave Galtério, eram todos meus amigos, e eu acabei sendo apresentado um pouco para esse meio ali, na verdade. E como eu estava fazendo engenharia elétrica, era final da década de 90, início da década de 2000, tinha uma defasagem muito grande assim nos equipamentos para performance no Brasil, e injeção eletrônica, que praticamente não tinham nada. Equipamentos importados eram inviáveis e os nacionais eram, digamos assim, bem básicos, né? E aí era muito carburador. Então, uma maneira de ter carburação, de preparar um carro na época era botar um carburador num carro que era injetado. Então, inclusive tinha um amigo, que era o Dave Galtério, que colocou um carburador num Vectra, para ter uma ideia, para poder turbinar, porque era a única maneira que se tinha de poder controlar o combustível apropriadamente. E daí eu comecei a literalmente fazer, cara, ele até me botou numa prensa e disse assim, cara, tu tá fazendo engenharia elétrica, tu tem que fazer um equipamento para controlar isso aí. E aí que eu comecei a pesquisar no segundo semestre, teve alguns professores, que nem um professor que eu me lembro muito, é o Tiago Gil Wagner, que era um professor que me ajudou bastante, assim, no segundo semestre, onde eu não tinha nenhum conhecimento técnico ainda, a tentar achar quais componentes, como é que poderia fazer um controlador muito básico, assim, de um bico injetor só. O bico aberto e deu um calço hidráulico, quebrou uma biela, o motor, quebrou uma biela. E aí foi o fim da minha carreira na época. Eu pensei, pá, isso aí não dá para me meter, eu vou continuar fazendo engenharia. Tive que pagar o motor pro cara, assim, paguei parcelado lá para arrumar o motor, porque obviamente tinha sido culpa minha, né? E aí acabei ficando meio um tempo fora, assim, Peraí, você conseguiu entender por que o controlador trancou o bico aberto ou não? eu liguei o transistor errado, a polaridade errada, assim, dos 3 fios eu inverti 2 deles ali e ele ficou acionando direto o injetor. Custou caro esse erro. E de qualquer maneira me fez pensar, me fez estudar, e aí um dia eu estava literalmente na sala de aula da engenharia elétrica, conversando com um colega, e um outro cara atrás escutou a história e começou a perguntar sobre isso, e aí descobrimos e aí ele começou a conversar, depois da final da aula, me disse que ele tinha feito também uma injeção similar, que controlava por uma HP 48G, na época, que até mais avançada, digamos assim, né? Era uma ECU mesmo, assim, já na década de 90, mas ele também tinha abandonado por N razões, sabe? Aí acabou que a gente começou a desenvolver junto, mas era mais um projeto de fim de curso, sabe? Porque na época eu já tinha eu já tinha uma possibilidade de estágio na Alemanha, a princípio na Bosch Motorsports, para ser para ali por 2004, quando eu tivesse para acabar o curso. E aí eu comecei a estudar alemão, comecei a me preparar para isso e aí, na verdade, o produto, no caso a Fueltech, que nem era, não tinha nome, não tinha nada, era só um projeto de final de curso que a gente estava desenvolvendo para poder apresentar na engenharia elétrica. Eu e esse colega. E aí acabou que a gente apresentou, foi legal, convertemos um Passat carburado em injeção, mostramos o carro funcionando, foi assim, professores todos os professores ficaram muito empolgados. E eu nunca tinha rodado, mas essa reprovação impediu de eu ir para a Alemanha. Eu acabei perdendo a oportunidade de estágio lá, porque eu tinha que acabar todo o curso para ir para lá. Sim. E aí eu também, de novo, pensei, puta, acabou minha vida, né? Agora, o que eu vou fazer? Já prometi para todo mundo, estou fazendo alemão, é minha carreira. E aí, na verdade, esse produto que era para ser um projeto de final de curso, eu comecei assim, cara, vou tentar mostrar isso aí para as pessoas, né? Aí comecei nas oficinas, comecei aí conhecendo pessoas, eles me levaram para as corridas, comecei para Curitiba, fui mostrando o produto e literalmente assim dali começou a virar um negócio, mas era muito assim feito no quarto de casa, fazia o website no Excel, literalmente atendia o telefone, fazia o produto, montava, cortava o chicote, ia para a pista, vendia, comprava peça, fazia tudo, né? E dali em diante foi, digamos assim, sempre um desafio diferente, crescendo, e, digamos assim, 18 anos depois eu estou aqui. Teve acho que esse momento de você começar a testar para ver se vai, se não vai, se você vai conseguir ter tração comercial, se alguém compra o teu produto ou não,
esse normalmente é um ponto onde a grande maioria dos empreendedores acaba desistindo. O cara tem que ter muita resiliência para falar, não, ou seja, eu brinco, como eu também já fui empreendedor, eu brinco, eu falo que você tem que ter muita resiliência para ouvir muito não. Assim, de 100 nãos, você vai tirar um. Quer dizer, é um funil, é um pipeline de nãos que você vai conseguir tirar um ou dois, no máximo 10% de sim. Se eu tomar muito não, muito descrédito, e falar, pô, quem é esse garoto aí que vem aqui na pista querer vender injeção? Então, duas perguntas. Você tomou muito não e como é que você conseguiu trabalhar esses nãos e falar, não, cara, eu vou em frente porque eu tenho um sonho que eu quero fazer? Cara, uma coisa assim que eu acho que eu tomei muita curva, assim, eu não vou dizer não, tá? Porque uma coisa assim, até no Brasil, assim, as pessoas em geral são muito educadas, assim, ainda mais quando chega um menino, assim, com uma caixa de sapato embaixo do braço, que desde o início, assim, era clara a minha paixão por isso, sabe? Então, muita gente dizia assim, que legal, 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 vai dar certo, tchau, um abraço e talvez um dia eu te ligue, sim, e ficava mais nessa, assim, então não era, foi mais difícil, assim, de conseguir convencer as pessoas, sabe? Então, realmente, da primeira vez que eu fui para Curitiba, lá, acho que era 2003, pro Festival de Curitiba, até botei foto hoje, eu tive uma foto no meu Instagram, quem for olhar ali, tem um TBT sobre uma corrida dessas. Eu levei uma caixa de sapato com um produto, assim, que era um protótipo, e fui de box em box mostrando. Realmente, assim, dos 50 boxes ali, 5, assim, deixaram eu falar mais do que um minuto, sabe? Os outros meio que assim estavam ocupados, não podiam, deram a bola e continuaram, sabe? E desses 5 eu consegui, digamos assim, 3 dar um outro passo, assim, que é ir mostrar o produto depois, assim, aceitaram que eu pegasse um avião, um ônibus e se lá mostrar o produto para eles, que era o Sandro Bruno, Cacá Daúde, o Marcão da Flash, alguns preparadores na época que eram um pouco que eram renomados, assim, que até foram muito gentis, assim, que acreditaram desde o início. E aí desses aí que surgiram grandes parcerias ao longo dos anos, assim, inclusive amizades, né? O Cacá Daúde hoje é um piloto muito famoso, né, de arrancada no mundo inteiro, corre nos Estados Unidos, corre no Brasil e é meu sócio hoje na Frotec USA. Então é um exemplo, assim, de que começou ali, foi, digamos assim, às vezes aquele 1 minuto que ele decidiu me escutar também mudou a vida dos dois. Mudou a vida dos dois, por completo. mudou a vida dos dois, né? Então na minha vida com certeza teve vários desses 1 minutos, assim, que podia ter ido para qualquer lado, e assim, eu não digo que podia ter sido pior ou melhor, mas foi para esse lado, entendeu? Então, a vida me trouxe para onde eu tô hoje, mas assim, teve milhares de momentos que ela podia ter ido para outro lugar, entendeu? Inclusive os momentos difíceis, assim, onde é que tem problema, onde é que tu tem que... porque o difícil não é... O problema não é tu ter um problema, né? O problema é como é que tu lida com o problema. Então, naturalmente, qualquer startup, qualquer empresa, qualquer negócio, tu vai ter problemas com clientes, tu vai ter problema com produto, tu vai ter problema financeiro, tu vai ter problemas o dia inteiro. O teu empresário é resolver problema, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que ao longo do tempo, assim, fui aprendendo, e uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, que chama João Dick, ele é empreendedor nessa parte de imobiliária e empreendimentos, e construiu condomínios onde é que ninguém acreditava que podia acontecer, e fez muitas dessas histórias ao longo dos anos, e ele me ensinou muito bem isso de tipo assim, resolver os problemas, pensar no que pode dar de errado para evitar o máximo possível, sabe? Então, as coisas não são sorte ou azar, na verdade tu te programa, tu faz muito bem um tema de casa de evitar o problema, sabe? Mas Sim, mitigar preventivamente o que vai acontecer, né? E a sim. gente, quando é empreendedor, uma das primeiras coisas que a gente aprende é, cara, qual que é o teu elevator speech, né? Assim, você tem aqueles 30 segundos que você consegue capturar a atenção do cara e você quer falar que você tem uma solução para uma dor que ele tem. Lá atrás, quando você ia nessas primeiras, qual que era o teu elevator pitch para os caras? O que você falava? Na verdade, eu tinha que tentar mostrar que o carburador não era a melhor coisa, e era muito difícil, porque o carburador estava há 30 anos, os caras acertavam, eles estavam acostumados, funcionava bem, então introduzir a injeção eletrônica literalmente foi um desafio enorme, assim. Mas o que me facilitava é que o mundo inteiro já estava avançado. O Brasil, naquela época, eu chuto que estava no mínimo 20 anos atrasado em termos de tecnologia do que os Estados Unidos, por exemplo. E então, depois eu tive a oportunidade em 2006 começar a viajar para os Estados Unidos com mais frequência. 2006 foi a primeira vez que eu fui, digamos assim, em vida adulta. E eu fui numa corrida, fui visitar o SEMA Show,
fui em eventos assim que eu comecei a entender um pouco melhor, e para mim aquilo lá foi uma visão de futuro. Então toda vez que eu ia para os Estados Unidos, é como se eu viajasse para o futuro e eu voltasse para o Brasil, onde é que eu tinha assim uma visão clara do como é que ia ser o futuro, e isso me facilitava inclusive assim a mostrar a tomar os caminhos assim, quase uma Sim, futurologia, sim. sabe? Mas era muito simples, sabe? Hoje, claro, hoje a internet e toda a comunicação do mundo fez com que o mundo equilibrasse muito mais nisso. Então, hoje tu não consegue assim enxergar tão longe no futuro, mas ainda assim os Estados Unidos ele tende a ditar o que vai acontecer no Brasil, assim, em vários aspectos. Claro que tem que levar em considerações assim as variações do país, mas normalmente, e essa foi uma razão que eu me mudei para os Estados Unidos. Eu fiz isso em 2017, e eu vim morar aqui porque eu entendi a maioria do desenvolvimento e digamos assim, do que eu poderia levar para o Brasil estava acontecendo aqui antes, e tinha muito mais possibilidades. Então foi essa a minha motivação para fazer isso. Segura um pouco, eu já quero saber como é que é essa experiência nos Estados Unidos. Mas me fala um pouquinho agora, voltando pro Brasil. Bom, ok, você conseguiu, ganhou tração e tal. Me conta um pouco da Fiotec Brasil. Como é que você conseguiu estruturar? Me fala um pouco da empresa, da tua operação no Brasil, como ela é hoje, como ela começou e como ela é hoje. Ela começou literalmente no quarto de casa, né? E, e assim, o primeiro funcionário foi um amigo meu que morava no outro quarto, também fazia faculdade, e eu perguntei para ele se ele, o dia que eu não conseguia mais, que eu não conseguia mais dormir de noite, porque eu tinha minha cama, minha escrivaninha, eu não conseguia mais montar os produtos e fazer o que precisava fazer, eu pedi, cara, me ajuda aí, quanto é que tu ganha hoje no teu trabalho, se eu te pagar a mesma coisa, tu me ajuda? E aí a gente botou mais uma escrivaninha no meu quarto. E aí começava a montar. Dali em diante a gente viu que o quarto era pequeno para botar uma terceira pessoa. Aí apareceu uma salinha bem pequena assim no térreo daquele prédio de estudantes, na Barros Cassal, ali em Porto Alegre, pertinho da URGS. Acabei alugando um prédio, uma salinha de 40 metros quadrados, que acabou ficando pequena. Aí a gente alugou uma de 80, e aí foi indo. E aí nunca tive medo de contratar. Eu acho que as pessoas são assim os valores mais importantes de uma empresa. E então, na verdade, assim, aí essa sala de 80 metros quadrados ficou pequena, a gente começou a pegar uma outra, começou a ter mais gente, uma secretária, que nem eu falei, eu nunca tive medo de contratar. Desculpa, é a típica, parece aquelas histórias do Silicon Valley que começa na garagem de casa, né? Só que ao mesmo tempo, assim, é bastante tempo, né? Ao longo de 18 anos isso aconteceu, né? Então, se for pensar, até 2000 eu consegui sempre achar, assim, me esforcei muito em tentar achar pessoas que pudessem fazer o que eu fazia melhor do que eu conseguiria fazer. Eu acho que esse é um dos grandes segredos assim de estruturar a empresa. Então hoje, por exemplo, ao longo dos anos a gente foi construindo um time que, cara, leva décadas para construir, e leva décadas para estruturar e organizar. Hoje a Feotec é uma das empresas mais organizadas assim, para o porte que ela tem, até para maiores assim. Eu diria assim, hoje é uma empresa assim totalmente organizada em RH, em financeiro, em essa parte. A gente tem gestores, tem gerentes. Hoje, por exemplo, a gente está com 135 funcionários em Porto Alegre e tem mais 28 nos Estados Unidos. E além disso, a gente tem uma rede assim, talvez de milhares de pessoas indiretamente que trabalham com a gente, digamos assim, que sejam parceiros, lojistas, instaladores, oficinas. Então, hoje é uma empresa, digamos assim, que direta e indiretamente ela tem um porte grande, especialmente para um país que nem o Brasil. E até que nem para os Estados Unidos, até então, assim, esse ramo de performance, não tem empresas muito grandes, assim, obviamente tem uma e outra que são gigantes, mas nós somos já uma das maiores empresas do mundo nesses nichos, sabe? Então, e você sabe que uma coisa engraçada, você falou que você tem, que um dos seus grandes ativos aí é o pessoal que você tem, seja direto ou seja indireto, né? Nesse meu caminho de empreender, eu percebi claramente que tem dois tipos de empreendedor. Tem aquele empreendedor que acha que ele é a sumidade, ele é o cara mais inteligente do mundo e não gosta de contratar. Agora, tem aquele tipo de empreendedor que fala, eu tenho uma excelente ideia, mas eu quero contratar pessoas que são mais inteligentes que eu. E aí eu vou conseguir crescer. Normalmente, o empreendedor que tem esse mindset consegue. Óbvio, sabe? Normalmente o cara que tem um pensamento diferente, ele acaba nem virando um empreendedor, assim, ele trava já logo no início, né? Então, claro que é difícil, assim, porque às vezes tu tem
ao mesmo tempo, o empreendedor de sucesso, ele, em geral, ele é um cara teimoso e convicto, né? Ou convicto e teimoso. Só que o limite entre a convicção e a teimosia é uma diferença pequena, né? Então, é que nem a loucura e a genialidade, né? Então, tu tem que, dependendo como é que tu conduz a tua vida, ou digamos, a tua forma de trabalhar, tu pode estar tendendo para o lado errado. Então, tem que ter um equilíbrio entre as coisas. Tem que ter a loucura suficiente para não ser, a loucura suficiente para ser um gênio, e também não ser teimoso para bater a cabeça numa coisa que está dando errada, mas também não desistindo de qualquer coisa. Então, tudo é um equilíbrio, assim, eu acho que tem que fazer. Nesse ponto que você falou de desistir, muitas vezes o empreendedor chega uma hora que ele fala, cara, cansei, eu estou prestes a largar tudo e sei lá, fazer uma vida executiva, não sei. São momentos de intensa aprovação. Você teve algum momento dessa que você quase falou, cara, não dá mais? Isso aqui é um hobby, não é um jeito de ganhar vida? Muitas vezes, assim, tipo, só que muitas vezes eu pensei em desistir, muitas vezes pensei em mudar, muitas vezes eu cheguei a mudar, às vezes, um pouco a linha da empresa. Às vezes, quando tu pensa em desistir, o que te estimula também a tomar uma linha diferente, sabe? Você pivotou muitas vezes ou não? Eu pivotei algumas vezes, assim, especialmente quando eu vi que não estava dando certo. Por exemplo, quando começa a trancar e começa, assim, a ficar ruim, e algumas coisas erradas. Então, com certeza, assim, acho que um dos maiores, como é que eu vou dizer assim, normalmente quando tu pensa em desistir é porque tem uma dificuldade muito grande, sabe? O que eu acho que eu desenvolvi ao longo dos anos, que talvez um dos meus maiores orgulho, digamos assim, qualidades que me orgulha é resiliência, sabe? É tentar ter a calma, aquela calma que é difícil o cara ter com 20 anos, mas com 40 é mais fácil. E Sim. Nem tudo é o fim do mundo, sabe? Nem tudo é o pior das hipóteses, sabe? Assim, eu tenho uma tendência a procurar o problema e me focar no problema para resolver o problema. Isso aí é obviamente até uma característica positiva, porque ela consegue fazer com que tu consegue melhorar o processo sempre. É melhor do que aquela pessoa que às vezes não consegue enxergar o problema e está tudo bem sempre. E essa pessoa, em geral, acaba tendo uma dificuldade de resolver as Ou coisas. fica buscando culpados ao invés de endereçar o problema. Então, com certeza, pensei muitas vezes em desistir, mudei planos muitas vezes, tive que não ficar a noite sem dormir para tentar achar uma solução. Às vezes tu tem que esperar o momento certo de também fazer as coisas, nem sempre, eu digo assim, às vezes um negócio também, ele tem que ter, não adianta ter uma ideia genial, só que se o mundo não está preparado para aquilo, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a história é que antes do YouTube surgir, existia uma plataforma superior ao YouTube, mas não tinha velocidade de internet para, por exemplo, para fazer o broadcast de vídeos, né? Então, foi no momento errado, sabe? Então, entender que as coisas têm o seu momento, que nem sempre porque deu errado num certo momento, não quer dizer que vai dar certo depois. Então... Sim, às vezes o teu produto ele tá muito antes do mercado. E agora, Anderson, eu queria que você nos ajudasse a entender um pouquinho. Me fala um pouquinho dessa tua, de novo, desde o começo. Como é que você falou? Porra, tá na hora de fazer uma operação fora do Brasil. Eu sei que você foi para lá em 2017. Como é que foi esse processo de amadurecimento? Demorou muito para você chegar a essa conclusão? Conta um pouco para a gente, tanto sobre a ótica de business, quanto como é que foi a tua negociação com mulher e filhos, que eu sei que você tem esposa e, se não me engano, 2 filhos homens. 3. Conta um pouco para a gente disso. Legal. Assim, ó, 2006 foi a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos assim para assistir uma corrida, né? Eu comentei no vídeo anterior um pouco dessa história. E aí eu vim para o SEMA, fui para uma corrida da NHRA. Na época eu vim com o Rodrigo Facchini, né? Da Facchini Transportes, aí, o Facchini Carrocerias, e com o Kaká Daoud, que é o meu sócio hoje, e na época não era meu amigo. E aí dali abriu meus olhos assim para o mercado americano, para realmente a visão de que os Estados Unidos era o futuro desse mercado. O que estava acontecendo ali ia acontecendo no Brasil algum dia, e eu queria ser o responsável, digamos assim, a poder trazer essa evolução para o Brasil. E aí comecei aí em 2007, 2008 pensei em vamos tentar entrar nos Estados Unidos. Eu, literalmente imaginei que a Califórnia fosse o melhor lugar por causa dos carros, dos hot rods, esse tipo de coisa. E comecei a viajar para a Califórnia. Abri uma empresa, foi até comecei na Califórnia, registrei ela em Huntington Beach, imaginando que aquilo fosse necessário. Na verdade, depois eu vi que não era. E fui em 2008, eu peguei o avião, fui umas 6 vezes para a Califórnia e visitei assim umas 200, 300 oficinas assim, literalmente para tentar mostrar o produto. E dessas oficinas, uma abriu a porta, as outras nem deixaram eu pisar dentro da porta, assim, ainda mais um brasileiro nem falando inglês direito, tentando mostrar um produto muito básico.
E essa que abriu a porta nos deixou, digamos, permitiu instalar o produto de demonstração. Aí foi eu e o Sandro Bruno, que é um grande amigo também, que foi um dos caras que me abriu as portas no Brasil. Deixa eu fazer uma brincadeira. Nessa que você instalou, não deu calço hidráulico no carro do cara, não, né? Não, nessa não. E aí o Sandro Bruno... Para quem não assistiu o último vídeo, o Anderson falou para a gente que no primeiro teste que ele fez, ele foi instalar no carro de um conhecido dele, ele inverteu a polaridade de alguma peça da injeção dele e deixou o bico aberto e deu calço hidráulico e ele morreu num prejuízo violento. Então, dessa vez não deu calço hidráulico, né? Não, mas deu trabalho e a gente fez o carro, tudo foi passando de na mão, o carro patinou a embreagem, era um Honda aspirado, e acabou não dando muito certo, o cara acabou nunca usando esse carro, ficou literalmente embaixo de uma capa, assim, décadas, esse carro, por mais de década. E até coincidência ou não, faz uns 3 meses eu estava assistindo um vídeo no YouTube de um youtuber que eu sigo aqui nos Estados Unidos, chama PFI Speed, e eu assisti 20 minutos de vídeo, o cara resgatando um Honda e tal, e eu demorei 20 minutos para perceber que era aquele Honda. E aí, quando eu vi que era aquele Honda, tinha até o adesivo que eu tinha colado ainda, assim, no Honda, e o cara agora resgatou, botou o Fueltech mais moderna, e me aproximei do cara, tá uma história super bacana até. Mas aí, voltando, em 2008, eu tentei na Califórnia. Vale a pena você comprar esse carro do cara e montar um museu da Fueltech nos Estados Unidos, hein? Já pensei, porque esse foi literalmente, praticamente o primeiro carro de corrida nos Estados Unidos. Sim. E aí acabou que em 2008 tentamos na Califórnia, não deu, mas a gente pensou, cara, nós temos que ir para a PRI ou para o SEMA, né? A PRI é uma feira mais é uma feira mais de fabricantes assim, de performance para os Estados Unidos, e ela acontecia em Orlando. E aí a gente pegamos um standzinho de 3 metros por 3, bem pequenininho, que era o menor que tinha. Pegamos um avião, uns 4, 5 funcionários aqui no Brasil, passamos no Walmart, compramos uma toalha de mesa, umas mesas desmontáveis, os produtos na mala e botamos em cima da bancada lá. Aí fizemos aquela feira 2009, cara, ninguém parou para olhar, ninguém dava bola. Quem parava para olhar ainda era para dizer assim, não, vocês estão fazendo isso aqui errado, não, ninguém quer uma injeção que tem uma tela, todo mundo quer ligar um laptop, porque o laptop que é o futuro, porque aí tu pluga um laptop num cabo, ela fica embaixo do painel, tu consegue regular. E realmente era todo o mercado era assim, então o que todo mundo estava falando ali era o óbvio, sabe? Mas para a gente não era óbvio, a gente pensa, cara, mas é tão legal tu não precisar de um laptop, né? Só que realmente na época não tinha nem iPhone, nem sei se não tinha iPhone, eu acho ainda. Então, assim, as interfaces eram muito limitadas, a maneira como a gente entendia interface e acesso, e realmente fazia mais sentido. E a gente acabou fazendo aquela feira em 2009, 2010, 2011, 2012. Foi um monte de dinheiro jogado fora, por um aspecto, mas também foi um monte de pancada que a gente tomou. Quanto custa uma feira dessa? Cara, é que na época, assim, vamos dar um exemplo assim, custava o espaço do stand, 2, 3 mil dólares, aí passagem para 4, 5 pessoas, hotel, compra umas coisinhas, faz lá, vai uns 10, 20, 15 mil dólares. Uns 10, 15 mil dólares fácil uma brincadeira dessa. É isso ali para nós, na época que a empresa tinha pouquíssimos funcionários, era um faturamento baixo, foi um investimento do ano, assim, sabe? Sim. Então, e aí, ali a gente acabou conhecendo algumas pessoas, assim, que começou a abrir um pouco o mercado para a gente instalar os produtos, mas sempre assim, ia bater a cabeça na parede. A gente tentou abrir uma operação em Nova Jersey, que é um grande amigo meu, que a gente conheceu lá na época, viramos grandes amigos, né? Hoje somos grandes amigos, mas não, a gente tentou fazer um negócio junto lá que não deu muito certo. A gente abriu, foi até conhecer em Nova Jersey, tem um funcionário meu que é o Luiz de Leon, que é um cara que eu contei uma história no vídeo no meu canal, no YouTube, bem legal da história de como é que ele foi parar nos Estados Unidos. E esse cara, ele era estagiário praticamente na Fueltech Brasil, eu convidei ele para passar 6 meses lá em Nova Jersey para tentar operar. E acabou não deu certo. Aí foi que eu acabei descobrindo, também começamos a entrar no mercado latino ali na Flórida, botar em carros de arrancada os rotativos, foi legal, daqui a pouco deu um burro na água, sabe? Sim, sempre alguma dificuldade, mas ao mesmo tempo a gente não tinha um produto que estava 100% pronto para o mercado. O nosso produto ele estava ainda defasado, mas ao mesmo tempo isso aí nos levou muito aprendizado para saber o que fazer. E aí a gente começou a desenvolver o que veio a ser depois a FT500, tá? E a FT500 ela é uma segunda geração assim completamente redesenhada da primeira geração, assim totalmente processadores uma família de processador totalmente diferente, uma coisa assim milhares de vezes mais poderosa que a geração anterior, e nos deu muita possibilidade de trazer novas funções e recursos. Só que ao mesmo tempo a gente não tinha um mercado de entrada, e aí foi que teve um outro aquele 1 minuto que às vezes muda a vida do cara,
Teve um cliente nosso no Brasil que chama Rodergel Busato, que é um cara que tem ele tem uma empresa chamada WHB Brasil, que faz todos os blocos de motor da linha Volkswagen, Renault, uma fundição gigante no Brasil, uma das maiores do Brasil, e ele comprou 2 carros de corrida para trazer para o Brasil na época, 2 Pro Modes, aqueles Camaro de arrancada, com motor de 4.000, 3.000 cavalos, e ele comprou de uma empresa chamada Proline Racing, que eu não conhecia o que era na época. E aí ele disse, Anderson, eu quero botar a Fueltech nesses 2 carros que eu vou trazer para o Brasil, não quero trazer com a injeção americana, até porque é mais fácil de dar manutenção aqui. Tá aqui o telefone do dono da Proline, chama Eric, liga para ele e combina. E aí quando eu liguei pro Eric, eu comecei a explicar o que a gente poderia fazer, que não poderia fazer, e na época não tinha FT500 ainda. E em 2 minutos ele desconversou e disse, não tem como controlar com esse recurso que vocês têm, falta bastante coisa e infelizmente eu não posso autorizar nosso motor usar isso aí. E eu disse, cara, tem razão, eu concordo, mas eu agradeço a atenção, pode ter certeza que a gente vai estar desenvolvendo alguma coisa para atender esse tipo de recurso. E aí passou uns 6 meses, eles levaram os carros para o Brasil. Nesse meio tempo, eu meio que dei um shift em todo o nosso projeto, conversando com ele para tentar atender esses demandas dele. E eles foram entregar o carro no Brasil, e os americanos vieram e foram para o Speed, na época, testar privado, depois foram para uma corrida no Velopark, e aí eles acabaram vendo que a maioria dos carros que estavam nesses eventos tinham Fueltech, e viram que não era uma coisa tão amadora, digamos assim. E aí, alguns meses depois, uns 6 meses depois, eu recebi uma ligação deles, para a gente sentar e conversar, porque, na verdade, o equipamento que eles estavam usando estava quase 5 anos defasado, sem novidades, sem atualizações, e eles precisavam avançar, né? A eletrônica começou a avançar muito mais rápido do que a mecânica, em alguns aspectos, e a própria mecânica depende da eletrônica. E aí, de uma certa maneira, a gente começou a conversar, começou a se aproximar, a gente começou a desenvolver o produto para poder testar nos carros deles. Eu vim para os Estados Unidos, para a Geórgia, algumas vezes, e acabou que a gente foi moldando o negócio em virar parceiros com a Proline na Fueltech USA. E aí, em 2013, a gente testou a primeira versão da FT500 aqui nos Estados Unidos, no motor de 3.000 cavalos no dinamômetro. Foi uma coisa muito legal, mas ao mesmo tempo passei umas 5 noites sem dormir, porque ficou uma falha que era uma bobagem, assim, que a gente demorou muito tempo para descobrir. E não era nem culpa nossa, era literalmente um defeito no injetor. Dá até raiva quando você descobre, né? Normalmente é uma coisa boba, né? E aí a gente acabou botando nesse carro, sabe quando as coisas tudo dão certo, assim, de que funcionou, a gente botou no carro, foi pra corrida, bateu o recorde, e aí começou um boom aqui nos Estados Unidos, assim, de quem que é a Fueltech, quem que são esses caras, da onde, e aí o Luiz... Aí que começou a gerar esse burburinho no mercado, para quem são esses caras, e aí você acha que esse foi como diz o americano, o decoupling point, o ponto de inflexão da curva ali, onde o pessoal falou, pô, quem são esses caras, e começou a ganhar tração na arrancada? Sim, e aí a gente começou, exatamente, aí começaram a chamar atenção, mas mesmo assim, a gente começou a ir para as corridas, assim, aí a gente ia para um evento, mostrava, ainda era aquele negócio de tapinha nas costas, primeiro assim, a gente mostrava, tinha 2 carros no evento lá, aí mostrava, tá, mas o que é isso, injeção nova, aí segundo evento tinha 4 carros, aí os caras perguntaram, que legal, você já tem 4 carros, parabéns, né, vocês andaram bem aí, tá, legal, mas eu, tranquilo. Aí o outro evento era assim, cara, que legal, você já tem mais carro aí, né, mas parabéns, bom trabalho, continuem se esforçando, assim, não Você conversando. sentiu algum preconceito ou pushback por você ser brasileiro? Cara, não, nunca senti isso, assim, muito, tá? Tem concorrentes nossos que tentam fazer uma xenofobia, assim, nesse sentido negativa, mas em geral, o cliente em si, ele não ele entende, pelo contrário, assim, porque os nossos concorrentes americanos são feitos na China, então, o que os caras vão falar, sabe? E outra, é normalmente uma empresa com um grupo financeiro que não tem ninguém apaixonado por trás, então acho que sempre compensou. Por exemplo, quando eu estava na pista, sempre quando eu estive na pista, era muito comum eu estar ajudando algum cliente, fazendo alguma coisa, a empresa já ter uma exposição reconhecida e os caras perguntarem, quanto tempo tu trabalha na Fueltech? E aí eu dizia, faz uns 15 anos. Que legal, vou dizer pro teu chefe que tu muito bom trabalho, parabéns aí. Bacana, obrigado. E aí eu, não, obrigado, isso me ajuda. E aí ficava quieto, assim, sei lá, um mês depois o cara descobria que eu era o dono da empresa e estava lá deitado embaixo do carro tentando ajudar o cara, sabe? Você falou uma coisa que é interessante. Você falou que essa questão que a gente falou, essa questão de xenofobia e tal. Você pegou que os concorrentes, na maioria, não tem um founder que é um apaixonado. Na maioria, os concorrentes, eles têm o quê? Tem algum fundo por trás? Sim. Hoje, praticamente então, todos. Aí deriva uma pergunta minha, que eu ia fazer mais para o fim. Você
é uma LLC, certo? Nos Estados Unidos. Você tem intenção um dia de colocar um fundo para colocar dinheiro para rampar e fazer um IPO? Isso está nos teus sonhos ou não? Cara, é uma coisa assim, se me perguntar 15 anos atrás onde é que eu ia chegar, eu não ia saber te dizer, entendeu? Essa era a última pergunta que eu ia fazer para você. Me fala um pouco sobre o teu sonho lá, o seu long term. Me fala um pouquinho disso. Normalmente, como é que eu faço, tá? Eu gosto de curtir o caminho, tá? E eu acho que o caminho tem que valer a pena, entendeu? Então, eu normalmente, isso eu vim aprendendo ao longo dos anos, porque às vezes tu fica a vida inteira sonhando em ter um carro quando tu ficar velho, e quando tu ficar velho tu não quer mais correr de carro, entendeu? Então assim, eu acho que a empresa, para mim, é curtir o caminho, tá? Óbvio que a gente pensa em longo prazo, a gente tenta ir na direção, indo para a direção certa, e normalmente as coisas dão certo, tá? Mas eu não sei para que lado vai nos levar, assim, eu não conseguiria prever o que eu estaria hoje morando nos Estados Unidos, sabe? Então, eu não sei, assim, prever, e até me reserva o fato, obviamente eu sei possibilidades, eu sei algumas coisas, mas eu não acho que elas são muito amplas, assim, e às vezes tu tem que decidir no caminho, sabe? É que nem um rally, assim, que tu não sabe exatamente qual vai ser o caminho, mas tu sabe que tu está indo bem, sabe? Então, eu acho que ainda não precisa ter muito uma meta específica, assim. E isso não é o meu tipo, sabe? O que você está dizendo é que você não gosta de ser refém da meta. Você tem a meta, mas você quer aproveitar para burro o caminho. Esse é o ponto. Vamos dizer assim, o que me motiva é fazer uma diferença nesse mundo, tá? Então, eu até, assim, por exemplo, assim, eu fico muito feliz quando as pessoas conseguem realizar um sonho, por exemplo, e de ter um carro, ou de ter um lazer, ou de dar um sorriso, aquele empresário assim que consegue dar um sorriso e aquele sorriso tem uma relação com uma coisa que eu fiz, com o que a gente fez, entendeu? Então, eu fico feliz de que as pessoas fiquem gratas por alguma coisa que eu fiz. Eu não seria um cara que conseguiria, por exemplo, fabricar uma bomba ou armas, entendeu? No sentido de algo que pudesse fazer um mal, entendeu? Então, por incrível que pareça, eu fico feliz de levar os sonhos para as pessoas, assim, esse é o caminho, tá? Se eu conseguir ter gente que trabalha comigo feliz em fazer isso, se eu conseguir desenvolver e inovar no mundo, eu digo assim, eu tenho tantas ideias na minha cabeça, e não só eu, né? Todo grupo de pessoas que eu nem disse, que eu acho que são mais inteligentes que eu em cada área, nós somos um grupo de pessoas muito criativas, assim, e se deixar, a gente inventa aí 1 milhão de coisas, tenta melhorar tudo a gente sabe, imagina que sabe como melhorar. Então, meu sonho é ter possibilidade de criar cada vez mais e cada vez inventar mais e cada vez ter alguma coisa mais inovadora, sabe? Então, digamos assim, é muito mais no caminho do que no resultado, sabe? Bacana, bacana. Isso é muito importante porque eu vejo muito empreendedor que está preocupado só em fazer um IPO e ficar rico. Normalmente os caras estão preocupados só com o fim, não aproveitam a jornada e normalmente não chegam lá. E eu vejo que os caras que curtem a jornada são aqueles que normalmente têm mais sucesso. E uma coisa que às vezes eu vejo assim, e até agora eu talvez sou um bom exemplo, um mau exemplo, sei lá, porque eu comprei uma Ferrari e eu fiz um sonho de criança lá que foi preparar uma Ferrari, tá? Mas, cara, assim, eu sei, eu tive o mesmo prazer, assim, quando eu preparei meu Calibra pela primeira vez, entendeu? E eu sei que eu quero, por exemplo, assim, um dia eu quero fazer um Opala aqui nos Estados Unidos, entendeu? Eu vou ter, assim, o mesmo prazer, mesmo que não seja, talvez, o negócio mais top do mundo, mas eu acho que a gente tem que aprender a ter o prazer com as coisas que a gente pode ter. Esse é o segredo da felicidade. Então, tipo assim, se tu tem dinheiro para preparar uma Lamborghini e isso vai te fazer feliz, cara, faz. Se o teu dinheiro dá para preparar um Chevette, isso vai te fazer feliz, faz. Tipo assim, então o preço do negócio é o menos relevante no que vai te dar de resultado. Isso eu um tenho pouco naquela linha que eu vi num caminhão outro dia, achei muito bacana. Eu falei, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Eu acho que isso é um dos grandes segredos, assim, porque no final das contas é o seguinte, cara, tu tem que estar feliz no dia de hoje, tá? A maior dificuldade de algumas pessoas, e isso é realmente um desafio grande, é assim, sempre estar esperando o dia que vai ser feliz, ou o dia que foi feliz no passado. Isso aí dificulta muito, é difícil para quando tá só nessa expectativa e tu não consegue enxergar o dia de hoje, sabe? Então, aí o cara chega no fim da vida, o cara acaba sendo um frustrado e vai morrer frustrado, não tem graça nenhuma. Cara, me fala uma coisa, voltando agora um pouco para a área de pessoal.
Você não me falou como é que foi. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi a negociação com a esposa e com os dois moleques de falar, vamos sair de Porto Alegre e vamos para os Estados Unidos. Vamos para a Geórgia que vocês estão, né? Então, em 2014, a gente começou a operar na Geórgia aqui, né? Com a Feltec USA, digamos assim, dentro da Feltec. Pergunta, por que Geórgia? Porque a Proline... A primeira operação... A Proline, tá bom, a Proline aí, ok. Então, a gente começou a operar dentro de uma salinha da Proline, assim, vendendo injeção. Te mandava para cá, aí o Luiz foi o primeiro a vir, até hoje manhã eu vi uma foto mesmo do primeiro dia que a gente abriu a salinha, assim. E tava o Luiz, um dos sócios americanos, e um funcionário para empacotar as caixas. E aí começamos a despachar dali. Só que aí que acabou acontecendo, começou a dar aquele boom em 2014, 15, e eu comecei a vir, porque o meu papel, e isso é uma das coisas que eu sempre tentei fazer, o meu objetivo é ter gente que faça, como eu falei, melhor do que eu já fazia, para eu fazer o que eu gosto. Então, eu gosto de criar, eu gosto de desenvolver, eu gosto de criar novos negócios, eu gosto de estar à frente nesse tipo de coisa. Mas eu tenho que ter gente muito boa para fazer o resto. Só que o que estava acontecendo? Eu estava vindo para os Estados Unidos 6 a 10 vezes por ano, tá? E eu estava vindo para os Estados Unidos assim, ficava 2 semanas, ficava uma semana, vinha, voltava. Ali em 2016, assim, foi literalmente, em maio de 2016, me deu um clique, assim, eu tive uma reunião teve um consultor, digamos assim, que eu conversei com ele, assim, eu expliquei mais ou menos como é que era o modelo de negócio que a gente estava fazendo, e aí quando eu expliquei tudo, ele acabou assim, ele disse, cara, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal, por que tu não te muda para os Estados Unidos? E eu disse, não tem como, eu sou o fundador, o presidente aqui, eu que sou o cara mais importante da empresa aqui no Brasil, como é que ela ia funcionar sem mim, assim, isso me veio na cabeça, sabe? Apesar de ter todo esse speech. Na assim, hora vem aquela reação emocional, não, como é que eu vou sair de lá, né? Não tem como me mudar isso aí. Não, ele falou assim, não, só te perguntei porque realmente, pelo que tu explicou, fazia sentido tu estar nos Estados Unidos e não no Brasil, mas lá, legal, cara, um abraço, então, tchau. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E aí eu fiquei uns 2 semanas com aquilo sozinho, assim, não compartilhei com ninguém. E aí, uma terceira semana, eu fiquei pensando, cara, mas realmente eu estou indo tanto para os Estados Unidos, as oportunidades estão lá, o crescimento, hoje tu consegue trabalhar remoto muito mais. Imagina, agora depois do Covid, ficou ridículo trabalhar remoto, né? Tanto que eu estou em casa aqui, vocês estão vendo, ó, estou na minha casa aqui nos Estados Unidos trabalhando remoto hoje. Então, a gente aprendeu a trabalhar remoto, mas naquela época eu já tinha uma visão, cara, a gente vai trabalhar cada vez mais remoto. De repente eu consigo fazer muito do que eu faço no Brasil, dos Estados Unidos. E aí foi que eu conversei com a minha esposa, e a minha esposa, ela na época, a gente já tinha 2 filhos, e ela sempre sempre me apoiou muito, assim, é uma coisa muito legal nós temos uma relação muito boa nisso aí, sabe? Ela realmente, sabe, sempre se fala por trás de um grande homem, tem uma grande mulher, né? E ela sempre foi, assim, uma pessoa que me apoiou muito, sabe? Nas partes difíceis, nas partes boas, e ela disse, não, tu acha? Vamos? Ela disse assim, vamos, se tu acha que vai ser bom, o que é o pior que pode acontecer? A gente voltar, entendeu? Então, eu até não estava abrindo mão. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Uhum. Eu vi que teu olho marejou agora quando você falou da tua esposa e dessa discussão. Fala um pouco pra gente disso. Do que Cara, que na verdade, assim, é que tem coisas que realmente pega no emocional, porque falando assim, tu começa a ter um monte de desafio, um monte de dia que o cara precisou de apoio, sabe? E esse apoio, assim, o mais importante é em casa, né? Ela foi tua esposa foi teu porto seguro muitas vezes que você pensou em desistir, não é? Ó, que tá um bacana. cílio no meu olho aqui, Isso é muito legal, cara. Muito bacana. Mas então, tipo assim, realmente ela chama de Anne Agnes, minha esposa. Ela tá comigo aí a gente tá acho que uns 17 anos, 18 anos juntos. E ela sempre me apoiou muito, assim, toda essa parte de tipo assim, de tentar alguma coisa diferente, sabe? E, de novo, na parte ruim que é a esposa em geral, a família, que são os poucos que sabem a história ruim da história, a parte difícil da história, né? Eu também não sou um cara muito de compartilhar coisas negativas, digamos assim. Dificilmente eu sou o cara que eu vou expor assim um problema muito grande, sabe? Eu não gosto assim do sentimento de coitadismo, sabe? Então acho que assim todo mundo se vitimiza. Claramente você não é um cara que se vitimiza. Eu não gosto. Eu acho para mim eu não me sinto confortável porque eu prefiro tipo assim, às vezes tu vai expressar o teu problema e alguma pessoa tem um problema pior e ela vai dizer assim, não, esse cara tá chorando aí de barriga cheia, sabe? Só que para cada um seu problema é diferente.
Mas então, voltando, ela apoiou prontamente, assim, tomou a atitude de vir, assim, junto, e a gente aí, comecei a fazer o processo do visto, que é um processo super difícil, né? Por mais que eu sou o dono da empresa no Brasil, o fundador, o CEO, é um visto chama L1A, que é transferência de executiva entre empresas do mesmo grupo, demorou aí 6 meses e umas 1000 páginas, assim, de documentação para conseguir aprovar o visto de trabalho e tudo. E aí, em janeiro, 13 de janeiro de 2017, eu peguei o avião junto com a minha família, meus 2 filhos, minha esposa, com 7 malas. Eu vendi meu apartamento no Brasil, eu não tinha mais nada do que 7 malas na minha vida e 2 carros guardados no Brasil. Cara, então vendi assim, me desfiz de tudo que a gente tinha, até de roupa e coisa, assim, praticamente. A gente veio com 7 malas para os Estados Unidos, assim, recomeçou uma vida. E aí meus filhos não falavam inglês, né? Um tinha 5 anos, o outro tinha 1 e pouco. Eles demoraram para até começar a falar, o de 1 e pouco demorou para falar, porque foi uma confusão mental, né? Começou a vir para cá. Mas ao mesmo tempo, meu filho de 5 anos, em 2 semanas ele estava brincando com o vizinho, em 4 semanas ele estava quase se comunicando, e depois em 2 meses ele estava trocando umas palavras em inglês, e até em 2 semanas já estava pegando o ônibus sozinho, assim, com 5 anos de idade. Para esse ir para os Estados Unidos foi um super soft landing, né? Não teve nenhum problema, né? Nenhuma transição. Tanto que hoje eles têm... Quem sofreu mais nessa mudança? O menorzinho ou tua esposa? Ou você vendo ele sofrer? Cara, a minha esposa, obviamente, para ela foi um desafio maior, porque, digamos assim, ela não trabalha aqui, então, tipo, ela é a que cuida da família, né? E fica em casa e as pessoas acham que não faz nada, até faz brincadeiras disso, mas na verdade é uma tarefa muito, muito elaborada. E se afasta da família, se afasta dos amigos, então é mais difícil para ela do que, por exemplo, para mim, com certeza. E aí o meu filho, por exemplo, de 5 anos, ele acabou... Os meus 2 filhos, o de 5 anos e o de 1 e pouco, hoje eles têm 9 e 5, e eles trocaram o cérebro para inglês. Então hoje eles quase não falam português, é uma dificuldade muito grande falar português para eles. E eles ficam, digamos assim, bastante... A gente tenta manter o português em casa, a gente fala só português com eles, mas eles respondem inglês. Tem um vídeo do YouTube meu que eu mostrei uma viagem em família com eles. Eu até forcei, assim, falar com meus filhos, assim, eu falando português, e tu vê que eles não conseguem falar português direito, sim. O sotaque é muito... Porque eles pensam em inglês. Né? E aí eu tenho um terceiro filho que nasceu aqui, chama Lucas, que ele tem agora 2 anos e meio, praticamente, quase 3. E esse, sim, ele é americano, tudo, né? Tem cidadania brasileira também, mas ele nasceu aqui. Então, os 3 guri, na verdade, os 3 se conversam inglês entre eles, na escola, tudo, e entendem o português, mas é uma dificuldade bem grande, assim, o idioma para eles. Sim, mas o português é a second language deles, né? Não tem jeito. Uhum. E, Anderson, puta, bacana, cara, olha, gostei muito de você ter compartilhado esse lado mais pessoal, mas eu queria fazer mais 2 perguntas, que é uma coisa que um cara me falou, cara, que eu quero perguntas para ele, vamos lá. Você está começando a aumentar um pouco a quantidade de produtos que você está oferecendo. Começou com injeção, eu vi agora que você tem algumas coisas, você tem, por exemplo, volantes e tal, está fazendo bicos de alta vazão. O que mais a gente pode esperar pela frente com a marca Fieltech? Como é que você quer posicionar o line-up da Fieltech no Brasil e nos Estados Unidos? Assim, ó, a gente tem uma meta de poder fornecer tudo o que a gente acredita que possa fazer melhor para, digamos assim, para os nossos clientes, entendeu? Então, por exemplo, assim, acaba que quando tu começa a te aprofundar em um tema, tu entende cada aspecto como aperfeiçoar, entendeu? E eu realmente, pessoalmente, a empresa, né, consequentemente, ela é muito motivada por entender dores, né? Entender, assim, coisas que dá para fazer melhor. Então, a gente está cada vez mais expandindo, assim, teoricamente, tudo o que for ligado, a gente está agregando, assim, tentando achar soluções, sabe, para isso. Desculpa te interromper. Por exemplo, você tem intenção de posicionar a Fieltech como um player one-stop shop para um preparador? Uhum. A gente já tem, de uma certa... Hoje, talvez em eletrônica, a gente já é a empresa mais completa do mundo, assim. Hoje, talvez é uma das únicas marcas que que consiga usar praticamente todo o veículo só numa marca, assim, sem precisar buscar um segundo fornecedor. Bacana. Bom, então, pessoal, vamos ficar esperto que daqui a pouco vai ser um monte de coisa da Fieltech.
Anderson, eu tenho uma última pergunta para te fazer antes da gente encerrar. É assim, que conselho você daria para um cara que quer se tornar empreendedor? Qual foi o teu grande aprendizado nessa jornada inteira? Porque tem muita gente, tem muito moleque de 18 anos, como você tinha 16 lá no começo, que te assiste, que assiste o canal da Fiutec, que assiste o teu canal pessoal. Eu queria agora que você deixasse uma mensagem para o cara que tem um sonho, que é ser empreendedor. Cara, assim, ó, primeira coisa, até falei esses dias, uma pessoa me chamou, perguntou qual é isso aí e me deu um lampejo de falar. Primeira coisa é ser muito honesto, tá? Honesto com o cliente, com os funcionários, com os parceiros, com os sócios, consigo mesmo, entendeu? Então, tipo assim, parte do princípio, assim, de não passar a perna em ninguém, não se beneficiar, tipo assim, faça o justo, entendeu? Não abuse, porque assim, ó, eu sempre acredito que o mundo, ele recompensa e ele cobra, entendeu? Então, tipo assim, aquela pessoa às vezes faz, vou fazer uma sacanagem aqui, mas ninguém nunca vai descobrir. Cara, tu vai saber, entendeu? Então, um dia, tu mesmo vai te punir se fizer uma coisa errada. Então, eu acho que essa é uma coisa assim, ó, fazer as coisas corretas, assim, sabe? E às vezes o correto não é o mais fácil, tá? Então, o que é o certo a fazer? Sempre se pergunta isso, o que é o certo a fazer? O certo a fazer é pedir demissão e ser honesto com o teu chefe, sabe, para trabalhar na coisa certa. Porque, cara, tu nunca sabe onde é que a vida vai dar volta, entendeu? Então, Você sabe uma frase que eu gosto muito, é uma frase bíblica, né? De Paulo, que Paulo falava, tudo posso, mas nem tudo me é conveniente. é. E a segunda questão é assim, ó, tenta fazer tenta fazer uma coisa que tu é apaixonado por, entendeu? Tipo assim, eu sei que é difícil falar e talvez eu, de novo, as pessoas me enxergam às vezes uma coisa utópica, assim, de conseguir associar como eu associo, mas cara, tem gente que é apaixonada por finanças, entendeu? Te foca nisso, entende isso, sabe? Tenta, assim, fazer o que gosta, porque, cara, quando fizer o que gosta, as coisas funcionam melhor e as coisas encaixam melhor, sabe? Aí também podem chamar de sorte, entendeu? Mas na verdade é guiar as coisas para fazer isso, sabe? Então fazer o que gosta, ser honesto e ter persistência, obviamente, assim, e de novo aquela limiar entre persistência e ao mesmo tempo teimosia, sabe? Tem que entender assim a hora de dar um passo atrás, a hora que aquele princípio de inovação, né? Falhar rápido e falhar barato, mas também não pode ser confundido assim do tipo desiste de qualquer coisa toda hora, sabe? Então Sim. tem que entender, ter persistência assim e trabalhar para aquilo, mas também interpretar o mais rápido possível que está indo para o caminho errado. Então essas são assim talvez assim dicas mais genéricas assim de empreendedorismo que eu acho que fazem a diferença. Muito bem. Anderson Frederico Dick, queria agradecer muito você pelo tempo investido nisso. Para mim foi, pessoalmente, realmente um prazer te conhecer. Eu não vou negar que eu estava super curioso de entender quem era a persona por trás da Fiutec. Você tem uma história de vida bacana. Você é um cara empreendedor, a gente percebe alguns traços de protagonismo, de querer fazer as coisas certo, de não se colocar como vítima, assim. Você é o perfeito cara que eu conheço como empreendedor de sucesso. Então, eu queria, primeiro, de novo, te agradecer pelo tempo investido na nossa conversa, te parabenizar pela jornada. Espero que você continue aproveitando a jornada até você chegar lá. E chegar lá não sei aonde, né? Mas aonde der para chegar. Mas se você continuar tendo prazer, como você falou, desde preparar uma Ferrari até preparar o teu Opala que você quer preparar, que você seja muito feliz fazendo isso. Espero mais para frente te chamar de novo aqui para a gente bater mais um papo, para você conversar mais como é que está a Fiutec daqui a um tempo. E, de novo, queria te agradecer e falar, olha, é um prazer e tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes vão se inspirar, principalmente aqueles que gostam de gasolina, gostam de motor e têm um sonho de fazer uma coisa que eles gostam. Muito obrigado, Anderson. Um forte abraço para você, tá? Cara, eu que agradeço e acho que assim esses momentos de eu sinto que me sinto agradecido de poder compartilhar algumas dessas histórias e dar um pouco de volta também. Esse é o payback, assim, dar o de volta para a sociedade, dar o de volta para as pessoas, de levar, ajudar a motivação, de dar algumas ideias. Então, eu estou bem interessado realmente. Eu gosto bastante dessa parte de compartilhar isso aí, que isso sirva de inspiração para que outras pessoas também consigam buscar a sua felicidade, buscar o sucesso.
Valeu, então. Muito obrigado, Anderson. Um forte abraço, cara. Muito obrigado, cara.